No vídeo de hoje, além do quadro que vem por aí, porque é segunda-feira, nós vamos tratar a respeito de algumas variações de preço que podem pressionar para cima ou para baixo a inflação de junho e julho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu espero que nessa semana calme um pouco o debate tão intenso, até violento, que está tendo a respeito da taxa Selic, a taxa de juros básicas do Brasil. O governo federal, o Partido dos Trabalhadores, que é a maioria no governo federal, defende a unhas e dentes a queda da Selic como uma questão de política de Estado, enquanto o presidente do Banco Central defende uma rigidez monetária, mantendo a taxa Selic a 13,75%. Quem tem razão nessa história? Olha, tecnicamente eu acho que nesse momento Roberto Campos Neto tem a razão. Mas o fato é que o debate saiu do razoável, inclusive havendo manifestações públicas pela queda da taxa de juros. Eu nunca vi isso na história do Brasil, pelo menos nos últimos anos. E aí na política, quando se coloca a paixão na frente da razão, que é uma coisa bastante incomum aqui no Brasil, é ou não é? A gente realmente perde as estribeiras e tende a fazer caca. Mas o que eu vou dizer? Eu tenho repetidamente comentado aqui no Fora de Curva que, pela minha leitura que eu faço na cabeça do Roberto Campos Neto, a taxa Selic só vai começar a cair quando a inflação brasileira tiver uma evolução nos 12 meses seguintes abaixo de 4,5%. Existem pessoas que eu respeito muito e que colocam esse patamar em 13,5% para 2015, mas eu quero pegar coisas mais imediatas. 4,5% ao ano significa em torno de 0,3% ao mês. No momento em que a inflação fica acima disso, 0,3% ao mês, não há então viabilidade técnica para se promover uma redução da taxa Selic. E aí, vamos analisar as coisas mais de curtíssimo prazo. O que está acontecendo agora entre junho e julho que deve impactar nos preços positivo ou negativamente? Já vai sair essa semana, eu vou tratar daqui a pouquinho do IPCA 15. Quais são os principais impactos que eu estou vendo que devem acontecer e influenciar na inflação para mais e para menos? Tem dois produtos que devem, sim, pressionar a elevação da inflação. O primeiro que mostra sinais claros de alta, pelo menos ao nível do produtor, são as carnes, porque aquele festival de abates de bois e vacas para reduzir o plantel já se encerrou e agora os frigoríficos já estão pagando mais pelo boi em pé. E isso sim vai repercutir nos preços a partir da segunda quinzena agora de junho e em julho com maior plenitude. Lembrando, a parte de carnes influencia em 2,69%, 2,7% na cesta de consumo na medição da inflação. O outro segmento que vai subir é combustíveis. Já teve uma alta entre maio e junho por conta da volta do ICMS mais elevado para esse tipo de produto, para esse tipo de combustível. Isso certamente vai impactar numa alta inflacionária, mas agora hoje o governo federal anunciou uma nova alta de PIS/COFINS para gasolina e etanol. Essa majoração de impostos deve repercutir mais ou menos com uma alta de 22 centavos na gasolina e um pouco menor no etanol. E isso reverte com desvantagens, porque nós tivemos o que eu falei, alta de ICMS na virada do mês passado, todo o benefício advindo da redução do preço do petróleo a partir da fonte da Petrobras. Então nós esperamos uma reação inflacionária nesse ponto. Lembrando então, qual é a influência de etanol e gasolina na inflação do consumidor brasileiro? Segundo o IPCA, a gasolina influencia 4,93%, quase 4,94%, enquanto o etanol 0,67%. Somando os dois vai dar praticamente 5,5%. Pelo lado positivo, sim, efetivamente teve descontos nos veículos novos, especialmente agora no mês de junho, pelo programa governamental de incentivo fiscal, mas é um incentivo temporário. Esse benefício, entre aspas, eu digo, porque todo tributo excessivo para mim é um roubo, deve estar se encerrando agora mesmo em junho. Isso aí tem uma influência nos preços ao consumidor segundo o IPCA de 13,14%. Ou seja, pelos grandes influenciadores já conhecidos da inflação dessa primeira quinzena de junho, nós vamos ter
pelo lado negativo, pelo lado da queda de preços, automóveis novos, com influência, como eu disse, de 13,14%, contra etanol, gasolina, combustíveis, em torno de 5,5%, mais 2,70% das carnes. Então, por esse comparativo de indicadores de consumo, a pressão inflacionária que nós vamos ter em junho é de alta. E se é de alta, provavelmente fique acima do 0,3%. Nós tivemos 0,23% no fechamento de maio. O IPCA 15 até pode ser um pouco menor que isso, mas o IPCA fechado, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado do primeiro ao último dia do mês de junho, provavelmente, ou quase que certamente, vai estar bem acima de 0,3%. Eu estou apostando até em patamares próximos de 0,5%, e isso, se acontecer, vai dar mais uma razão ao Roberto Campos Neto pela política monetária chamada restritiva que ele está adotando. Se não houver queda da inflação, e ainda nós temos a pressão nesse sentido de aumento de gasto público, aumento do déficit público, não tem jogo para o Banco Central. A Selic vai continuar elevada. E agora, começando o quadro que vem por aí, na terça-feira essa discussão vai estar bem mais atualizada, porque vai sair sim o IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, meio do mês do IBGE. Média inflação do dia 15 de maio ao dia 15 de junho, por isso que é meio do mês. E qual é a expectativa? Os analistas de plantão apontam para uma evolução de apenas 0,01%, ou seja, nada. Eu tenho sérias dúvidas se essa previsão ela é consistente. Comentei já, alta dos preços das carnes que vem desde a segunda quinzena do mês passado, especialmente a reoneração dos preços dos combustíveis, que eu já comentei há alguns minutos ou segundos atrás, na virada de maio para junho. Isso aí influencia de maneira forte a inflação da primeira quinzena de junho. Parcialmente isso aí tende a ser revertido pela queda de preços dos chamados veículos populares, acima de cento e poucos mil reais, mas o resultado dessa queda de braço não deve dar numa inflação muito reduzida, como falo de 0,01%. Meu prognóstico é de pelo menos 0,4%, vamos ver, espero estar errado. Na quarta-feira está previsto a divulgação por parte do Ministério do Trabalho dos dados da empregabilidade do Brasil referente ao mês de maio. É o CAGED. Acho que esse dado vai acabar saindo na quinta-feira, porque sempre sai no penúltimo ou último dia útil do mês. Mas a previsão que se tem é uma alta de emprego de 204,8 mil novos postos de trabalho, a mais do que as demissões. Mês passado foi 180 mil de crescimento, que estava dentro das expectativas. E se fechar realmente com essa alta de 204, quase 205 mil, vai haver um crescimento significativo de 6,25% em relação à empregabilidade, ao ganho de empregabilidade de maio do ano passado. Aí é uma questão de avaliação, gente. A meu ver, a economia brasileira sim está desacelerando, com redução já de nível de atividade no âmbito da indústria em vários segmentos do comércio e de serviços. Se houver essa alta tão significativa de emprego, para mim vai ser uma surpresa. Até acredito que tenha um crescimento sim, mas bem mais modesto que esse. Eu diria que fique na faixa de 170 a 160 mil. Como eu falei, espero estar errado. Eu tenho uma percepção diferente, ao contrário do que a maior parte dos analistas aí da economia brasileira. Na quinta-feira, o dado vem dos Estados Unidos, são dois dados, aliás. O primeiro é a última revisão do PIB do primeiro trimestre. Eles estão projetando uma aceleração, não uma aceleração, uma revisão positiva em relação ao último evento que ocorreu no mês passado, quando eles falaram que o PIB norte-americano havia crescido 1,3%, a previsão ou estimativa deles é de 1,4%, bom para os norte-americanos. E o segundo dado diz respeito a uma coisa que eu tenho acompanhado bem de perto, é a questão dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Estava se mantendo na primeira quinzena desse mês um patamar de 230, 250 mil, e subiu para 260 mil na semana passada. Essa semana a previsão deles é de 266 mil. Ou seja, parece que tem uma pequena tendência por esses dados de crescimento do desemprego nos Estados Unidos, mas que não chega
nem perto dos 4%, deve bater em 3,6%, 3,7% no máximo. Mas isso é uma previsão, tem que ver se ela tem consistência ou não. Os analistas de plantão lá têm errado frequentemente também, como os nossos, e torço para que aquela economia continue bombando e que os pedidos de seguro-desemprego caiam. Mas a gente vai avaliar isso aí mais meticulosamente na quinta-feira, quando chegar a informação. Por enquanto, não tem como fazer um prognóstico, porque as estatísticas lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, não estão permitindo ainda algum grau de previsão consistente. Essa é a verdade. E isso ainda é efeito da pandemia, vocês acreditam? E aqui no Brasil, finalizando o Fora de Curva de hoje, não esqueçam o like, o compartilhamento, e quem não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal, que não vai se arrepender, cheio de informação e análise, que provavelmente você que é mais interessado na economia, alguma coisa de política e ciência, vai poder usar na sua vida pessoal, ou pelo menos para gerar alguns argumentos, um bate-papo mais descontraído na mesa de um bar. Mas vamos lá, gente. Sexta-feira vai sair a taxa de desemprego do Brasil, como o IBGE diz, a taxa de desocupação. A previsão para os analistas de plantão para o mês de maio é de uma queda para 8,3%. Lembrando que no mês passado foi 8,5%. De novo, gente, é uma questão de percepção da movimentação da economia no Brasil nesse período do ano. A meu ver, está tudo se arrefecendo. Alguns setores já estão em recessão. Se eu tiver certo, a taxa de desemprego não vai ser 8,3%, vai ser acima de 8,5%, vai ser em torno de 8,6%, 8,7%. E se eu tiver errado e a economia brasileira está ganhando cada vez mais vitalidade, pode ser até abaixo de 8,3%. Eu cá tenho minhas dúvidas em relação a esse prognóstico, como eu falei há alguns segundos atrás. A minha perspectiva é que fique um pouco acima de 8,5%. E por hoje era isso, pessoal. Deixo aqui meus votos de uma excelente semana para cada um de vocês, muito produtiva, muito feliz, muito alegre. E também o meu tradicional até breve. Um abraço a cada um de vocês. Tchau, pessoal.